participando junto com o nosso convidado Evandro para estar apresentando a vocês sobre segurança da informação. Então, vou apresentar nosso palestrante aqui hoje, que está presente conosco, o Evandro Mário Lorenz, que é mestre em Ciências de Informação pela Universidade Nacional de Brasília, especialista em telecomunicação de redes pela Universidade Federal do Espírito Santo, com muitas certificações voltadas para segurança e também TI, e perito criminal federal desde 2009. Professor da ANP, Academia Nacional de Polícia, pelo IPOG, e também pela FTA, que é a Faculdade de Tecnologia Avançada da UPS, União Pioneira de Integração Social. E professor convidado também da Universidade Nacional de Brasília, diretor da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Evandro, seja bem-vindo ao nosso evento, à nossa live sobre segurança da informação. É um evento que a TIC está trazendo aqui junto com os colaboradores da Intelbras para falar um pouco sobre engenharia social, home office seguro e também proteção de dados, no intuito de trazer ali mais informações para os nossos usuários, clientes internos e também funcionários colaboradores da Intelbras, no intuito de proporcionar a eles mais segurança, mais opções de trabalho também, e também saber e entender como que a gente pode evitar falsos e-mails, também o trabalho da engenharia social e como ele pode nos afetar no nosso dia a dia e também afetar no nosso trabalho, seja ele pelo home office ou também dentro aqui trabalhando localmente na Intelbras, na matriz e também nas suas filiais. Evandro, seja bem-vindo, por favor, a fala é sua. Bom dia a todos, para mim é uma honra, quero cumprimentar todo o time Intelbras que está com a gente, que está acompanhando aí, em nome de quem eu cumprimento o Augusto Arquimedes, né, e o Henrique Morbelli, agradecer essa oportunidade, para nós é uma honra poder participar desse momento aí, desse mês, né, de especial voltado para a segurança da informação. Agradeço também a PCF, que por meio da qual, né, foi feito esse convite. Então, Evandro, rapidinho, só para... Eu esqueci de deixar uma informação aqui para o pessoal, coisa rápida. Pessoal, a gente vai ter os 45 minutos de palestra sem interrupção do Evandro, que ele vai passar aqui para a gente. Quem tiver dúvidas pode colocar no chat. E aos 15 minutos finais o Evandro vai estar respondendo essas dúvidas também. Desculpa, tá, Evandro? Só fazendo um ressalto aqui para a galera ali, para eles terem ciência do horário também, tá bom? Obrigado, tranquilo. Pode continuar, não atrapalho mais. Não, tranquilo, fiquem à vontade. Eu acredito que todo mundo está vendo a tela e compartilhado, tá ok para todo mundo? Sim, tá tudo ok. Maravilha. Então, rapidamente, né, hoje a gente vai conversar sobre segurança da informação e as nossas responsabilidades do ponto de vista pessoal e também do ponto de vista da organização. A gente vai entender o porquê é importante a gente considerar esses dois aspectos. Um pouquinho da apresentação já foi falado aí embaixo, aí tem um canal do YouTube, é um repositório onde eu guardo várias dos trabalhos que a gente faz aí, entrevistas, palestras, aulas. Então, não sou youtuber, mas é um canal, um repositório. Então, quem tiver interesse, conhecer lá um pouco do trabalho que a gente faz aí, das matérias que a gente participa, de jornais, de Fantástico, enfim. Fiquem à vontade lá para compartilhar, se inscrever. Não sou youtuber, não tenho uma interação lá, mas, enfim, está à disposição para quem quiser, né? Falar um pouquinho da associação, a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, da qual eu sou diretor. É uma entidade representativa de classe, de âmbito nacional, de caráter eminentemente assistencial, cultural e sem fins lucrativos. Ela foi fundada em 1989, em Brasília, onde é a sede. Tem representação nas 27 unidades da federação por meio das diretorias regionais. Temos mais de 1.000 associados e a nossa principal missão é defender a atividade da criminalística no âmbito federal, resguardando sua isenção e qualidade com fins de obtenção da justiça. Por que a PCF, então, está fazendo uma palestra para a Intelbras, né, para os colaboradores da Intelbras? A gente, de uma certa forma, entende também aqui com essa questão de cultural, assistencial, a gente entende que a gente precisa devolver uma parte daquilo que a gente recebe da sociedade, né, que é o que a gente
recebe, então a gente devolve um pouco, falando um pouco do trabalho que a gente faz, falando um pouco de alguns dos trabalhos, e aqui especificamente a gente vai tratar de segurança da informação. Então a gente tem um site também, apcf.org.br, fiquem à vontade. A gente tem uma revista muito bacana, que é a revista Perícia Federal, que sai 2 vezes por ano. É uma revista, a revista digital ela é gratuita, então pode baixar, né? E também para aqueles que têm interesse no papel mesmo, pode fazer uma assinatura, não é caro, bem baratinho, mesmo só pelo custo do material. A última edição nossa é essa, né, que a capa fala aí dos 10 anos da Lei de Banco de Perfis Genéticos. Então, são todos os assuntos relacionados à perícia, né, a gente contempla aí. Também nas redes sociais, a gente tem, a PCF está nas várias redes, com uma @perícia federal, para aqueles que gostam, né, podem seguir a gente lá, participar, interagir. Tá? E é isso, né? O comercial está feito, né, da nossa associação, então a gente vai começar já, sem mais delongas, com os nossos temas. Então, nós temos 3 focos hoje, falar um pouquinho de engenharia social, um pouquinho de home office, um pouquinho dos dados pessoais. Então, a primeira parte a gente vai falar de engenharia social. Eu gosto muito desse livro, é um livro do Kevin Mitnick, que é um hacker famoso aí da década de 70 e 80, ficou preso durante muitos anos e depois ele virou um consultor de segurança e ele escreveu esse livro. Um dos trechos que eu gosto mais, ele diz o seguinte: é incrível como é fácil para um engenheiro social convencer as pessoas a fazerem as coisas com base no modo como ele estrutura a solicitação. A tese é acionar uma resposta automática com base nos princípios psicológicos e utilizar os atalhos mentais que as pessoas usam quando percebem que um interlocutor é um aliado. Então, ele está descrevendo, né, com esse termo, com essa fala, um pouco da estrutura mental, né, que é usada pelo engenheiro social para aquele que quer, de fato, enganar. E a engenharia social não é nada menos do que enganar pessoas. Então, a gente vai falar primeiro aqui, dar uma abordagem um pouco técnica, né? E a gente pode pensar na essência da engenharia social como estabelecer empatia, ou seja, estabelecer uma comunicação, estabelecer um canal com alguém que vai poder, de alguma forma, trazer algum benefício para o engenheiro. Então, ganhar a confiança, estabelecer um link psicológico. Para chegar nessa pessoa, né, para obter informações que vão ajudar no estabelecimento dessa conexão, existem muitas fontes de informação. Então, fontes abertas, como redes sociais, sites institucionais, sites de busca, e também mais engenharia social, ou seja, você usar várias pessoas para chegar, de fato, no seu alvo. E aí, como é que explica um pouco mais sobre isso daí, né? A gente pode falar como é que é essa questão de fontes abertas. Todos nós aqui, voluntariamente, né, enchemos as nossas redes sociais de informações nossas, de tudo que a gente gosta, de tudo que a gente quer, de tudo que a gente faz, onde a gente trabalha. O tempo todo a gente está fazendo isso. Então, são fontes abertas, estão lá disponíveis, né, para qualquer pessoa saber mais da nossa vida, saber dos nossos interesses, aquilo que, de fato, nos é interessante. E o engenheiro social usa exatamente esses pontos de contato, essas informações que ele tem a respeito de nós, conseguidos aí no Google, conseguidos nas redes sociais, para estabelecer uma conexão conosco, psicológica, ganhar uma confiança e, enfim, obter aquilo que ele quer. Normalmente, a argumentação do engenheiro social, ela está, depois de uma conexão inicial, tem um objetivo ela vai solicitar ou vai oferecer ajuda para algum serviço, para alguma coisa. Normalmente está ligado aí à TI, né, a telecom, a serviços de entrega, e sempre tem ali um caráter de urgência. Então, vamos dar um exemplo, né? A pessoa vai te ligar e vai dizer, olha, está no fim de semana agora, eu estou precisando muito conectar, aqui quem está falando é fulano, e vai tentar criar ali um vínculo para dizer, olha, eu vou na segunda-feira, eu vou aí e formalizo o pedido, mas eu preciso agora que você abra uma pasta de uns arquivos que tem lá, que eu tenho que preparar para entregar um relatório ainda hoje para o diretor. Então, ele cria ali uma situação de urgência. Antes disso, né, ele já fez ali um contato, falou, fulano, você está bom e tal, como é que estão as crianças? E aí, aquele time seu que não ganha de ninguém. Então, ele faz ali uma conexão, né, e vai tentar achar ali um caminho para conseguir um acesso indevido, né, ultrapassando, ou seja,
quebrando, né, uma barreira normal que haveria ali, dizer, olha, não, só isso aí, esse acesso só com a solicitação e aprovação da chefia. Mas aí né, o engenheiro vai criar um mecanismo para chegar na pessoa e estabelecer ali um atalho, né, para ele, por exemplo, fazer a autorização de acesso a uma pasta, a documentos da empresa, sem aquela autorização formal, porque é uma situação de urgência, uma situação peculiar. Além da própria pessoa, né, além de cada um de nós que trabalha na empresa, no caso de vocês que trabalham na Intelbras, outras pessoas ao nosso redor podem ser alvos potenciais. Então, nem sempre essa engenharia social vai chegar exatamente em você, mas pode chegar em assistentes, né, assistentes das chefias, assessores, familiares seus. Alguém pode, né, conseguir informação, chegar num familiar seu para conseguir mais informações a respeito daquilo que você faz, e outras pessoas próximas. Então, a engenharia social, ela fica ao nosso redor, não, a gente não é somente um alvo principal. E o que acontece é que é muito importante é que a gente, enquanto, né, adquire essa cultura de segurança da informação, que a gente dissemine ao nosso redor, para os nossos familiares, para os nossos colegas de trabalho, para as nossas pessoas que estão próximas, né, compartilhar essas informações, porque muitas vezes, né, o ataque ocorre, uma engenharia social é exercida em cima de alguém que está próximo de você e não necessariamente você. Então, você tem bastante informação, mas as pessoas que estão ao seu redor não têm, e elas podem ser, então, vetores, né, para chegar em você e conseguir a informação. Meios comuns de estabelecer essa comunicação são variados. Então, pode ser um chat, um e-mail, né, normalmente um e-mail ali bem pomposo, com muita informação ali privilegiada que a pessoa já conseguiu na engenharia social, e dizendo, olha, eu preciso que você autorize, clique para mim nesse link aqui e autorize uma atividade que eu tenho que fazer agora, porque o diretor determinou. E então isso é comum também. SMS, mensagem de aplicativos, ligação telefônica, às vezes a pessoa boa de conversa, então ela vai te ligar e vai bater um papo ali com você, e você fala, pô, mas né, eu não estou lembrando. Não, cara, mas eu te conheço, tal. Enfim, a arte de enganar mesmo. Posts em redes sociais, né, e publicidade na internet. Quando a gente está falando desse grande quantidade de e-mails aqui, a gente também está considerando que muitos desses aspectos de engenharia social, eles não estão somente relacionados aí a acessos privilegiados no serviço, mas a qualquer forma, né, de enganar e conseguir algum tipo de ganho, né, em cima do cidadão. Então, por exemplo, quando você recebe um phishing, né, uma mensagem de phishing, a gente vai mostrar bastante coisa aqui sobre isso. Isso é uma forma de engenharia social, ou seja, ele está tentando ativar um gatilho mental na gente, né, na vítima, para que a gente possa tomar uma atitude e ali ultrapassar uma barreira que a gente normalmente não ultrapassa em condições normais. Mas a gente vai chegar lá. Além disso, os objetivos principais das formas variadas de engenharia social é obter credenciais de acesso, obter facilidades para acessar recursos ou pessoas, obter mais informações para continuar um processo de engenharia social e chegar no alvo final, né? Também induzir ações urgentes, né, e não refletidas, ou seja, eu preciso dessa autorização agora, porque eu tenho que encaminhar esse documento para o diretor agora. Né? E aí, se você não fizer isso, eu vou, de repente, eu vou relatar isso, porque eu vou ter problema e você também vai ter. E aí, nessa pressão, né, muitas vezes algumas pessoas podem abrir mão ali daquele requisito, né, de, não, só com autorização. Então, às vezes é clicar num link, às vezes é informar uma credencial, falar, oh, esqueci minha senha, troca minha senha para mim, só com o sistema. Cara, mas eu preciso agora. Então, isso pode acontecer, né? Uma liberação de acesso, uma instalação de um programa, falar, olha, tem que responder aí uma pesquisa da diretoria, então precisa instalar esse aplicativo. Enfim, são vários objetivos aí para conseguir nos enganar. No contexto organizacional, a gente tem uma forma cada vez mais frequente, que é o spear phishing, que é um phishing totalmente direcionado. Ou seja, ele é preparado praticamente para duas pessoas dentro de uma empresa, para que essa pessoa possa ali, de alguma forma, tomar alguma ação e vai afetar o contexto organizacional. Então, nós temos relatos recentes aí de vários casos onde isso aconteceu e que, no final das contas, o que esse clique ali estava no e-mail muito bem elaborado,
muito bem direcionado, abrir uma porta para a instalação de um ransomware que afetou a empresa, a organização toda, né? Então, a gente viu alguns casos disso aí. Então, alguns outros tipos, né? O whaling, que é uma forma de engenharia social e de phishing muito mais direcionada aí a grandes executivos. Então, aí pode acontecer aquilo que a gente falou, né? Ele atravessar várias etapas, fazer engenharia social com várias pessoas até chegar num grande diretor. Então, o whale vem de baleia, né? De um peixe muito grande. Então, é um phishing muito direcionado aí para uma grande autoridade da empresa que vai ter grande poder e, com isso, né, ele vai ter um grande impacto nisso aí. Tem também os phishing, né, que são visuais, né? O stealth phishing também, que é muito cirúrgico, muito direcionado, e o clássico do e-mail. Então, na organização, esses são os mais comuns, são aqueles bem direcionados para tentar conseguir aí alguma vantagem em cima do contexto da empresa. Na nossa vida pessoal, é muito comum o phishing que a gente recebe aí todos os dias no celular, seja por SMS, por mensagem de WhatsApp, né? Uma categoria também, né? O smishing, que é um tipo também específico aí de phishing, os próprios e-mails, extorsões, que a gente vai falar também, as pirâmides, né, também chamadas aí de uma forma mais eufêmica de marketing multinível, motores de busca também, onde a gente vai fazer uma busca e aí a gente está buscando um termo que ele já foi viciado ali no motor de busca para direcionar a gente para um site falso, por exemplo, né? Publicidade na internet, ou seja, muita coisa também que é mostrado como propaganda, às vezes, de um produto que está num preço muito bom e que, na verdade, o que está por trás ali é um golpe, né? E a gente vai ser induzido, né, a acreditar naquilo, a clicar em alguma coisa, ou seja, realizar aquilo que o engenheiro social quer, e isso vai nos trazer alguma forma de prejuízo e benefício para quem vai clicar, né? Para quem vai que é o autor daquela mensagem. E também é uma outra categoria, né, o Evil Twin Phishing, também é um tipo de phishing bem específico. Depois, se a gente tiver tempo, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né, mas só para a gente elaborar aqui rapidamente, a gente tem bastante conteúdo, é até difícil, né, a gente conseguir condensar tanta informação nesse tempo que a gente tem. Mas, de uma forma geral, pessoal, a essência da engenharia social é a manipulação psicológica, ou seja, isso é o suprassumo da engenharia social, a manipulação psicológica. Será que nós somos vulneráveis? Né? Será que nós aqui temos alguma coisa que nos faça cair numa história de engenharia social? Em que aspectos nós podemos ser vulneráveis? Né? Vamos falar um pouco sobre isso? O que nos move? O que de fato mexe com o nosso coração, com a nossa mente? Vamos pensar em algumas situações. Então, a razão é bem, né, isso é bem tranquilo. Se a gente acredita que uma coisa é correta, que ela está certa, então a razão nos leva a tomar uma decisão. Mas também o medo, né? Às vezes o medo de que algo aconteça, então a gente ultrapassa ali algumas barreiras, alguns bloqueios e, pelo medo, a gente realiza algumas ações que a gente não tomaria se a gente não tivesse numa situação de pressão, numa situação de medo. Uma situação de empatia, onde a gente se coloca um pouco no lugar do outro, a gente pensa, nossa, de fato, se ele não entregar esse relatório, ele vai ser demitido, então deixa eu ajudar aqui, né? Então você, às vezes, tenta se colocar um pouco no lugar do outro, assim, amanhã pode ser eu que posso precisar de uma ajuda, então eu vou quebrar o galho do colega e vou fazer o que ele está me pedindo. Ou então, às vezes, olha, tem uma criança ali precisando de uma doação, então eu vou fazer essa doação porque, né, coitado da criança. Enfim, as situações de empatia também mexem conosco, fazem com que a gente tome decisões. A raiva, né, às vezes também a gente, na raiva a gente toma decisões, depois a gente se arrepende, né, fala, nossa, né, se eu tivesse com a cabeça fria, eu não teria tomado essa decisão. A euforia, então, às vezes, num momento de muita alegria, de muita felicidade, né, de boas notícias, um momento muito bom, a gente também toma decisões que a gente não tomaria se a gente estivesse no nosso cerne de razão. Culpa também é uma outra sensação, né, um outro sentimento que nos leva, às vezes, a tomar uma atitude. Então, você reflete numa situação passada, alguma coisa que aconteceu, então você, não,
deixa eu, né, fazer isso porque, né, para eu aliviar um pouco essa culpa. Então, isso também nos move, isso também mexe conosco. Ambição, às vezes, nossa, né, eu vou ajudar esse cara amanhã vai me ajudar. Então, deixa eu dar o acesso para ele lá, para ele pegar o documento lá na pasta. Então, a ambição também, ela pode ser explorada pelo engenheiro social, né, naquele aspecto de que é uma coisa que nos move também. E, às vezes, o preconceito, né? O preconceito, eu não penso assim, eu discordo disso, eu concordo com isso, e o preconceito também, às vezes, nos leva a tomar decisões. Resumindo, né, pessoal, eu citei algumas sensações, alguns sentimentos aí, mas se qualquer coisa ali que além da razão, né, as emoções e os instintos nos moverem, né, ou seja, se além da razão as emoções e os instintos movem os seres humanos, eles fazem os seres humanos tomarem decisões, é possível provocar essas emoções e direcionar ações das pessoas, ou seja, é possível realizar uma manipulação psicológica, que é o princípio básico da engenharia social. Então, a gente começa a mostrar para vocês exemplos aí daquilo que vocês recebem todos os dias, e agora, com essa visão de que coisas nos movem, fazem com que a gente tome decisões, a gente pode refletir melhor sobre esses casos que a gente recebe todos os dias. Então, aqui, por exemplo, Banco do Brasil e Itaú, ele dizendo ali para evitar uma multa, né? Ninguém gosta de multa, então rapidamente fala, que história é essa de multa? Eu não aderi a nada, então deixa eu ver o que está acontecendo. E clica num link desse, que vai aí ou instalar alguma coisa, ou te levar para um formulário falso para capturar seus dados. Mesma coisa, né? Aqui do outro lado, Itaú, né? Põe o nome de um cliente lá que não tem nada a ver com você, evite o bloqueio da sua conta, atualize seus dados, e aí, ou seja, tem ali por trás, tem alguma coisa para carregar alguma coisa no seu equipamento ou, né, capturar seus dados. Aqui uma mensagem de e-mail, né, como se fosse de um banco, falando a respeito de uma transação fraudulenta, como a gente está sempre alerta com relação a golpes que acontecem todos os dias, a gente fica muito, muito animado no sentido de excitado quando a gente recebe uma mensagem que teve um golpe na nossa conta. Então, ou seja, estão mexendo com as nossas emoções para fazer a gente tomar uma decisão. Então, aqui no caso, ele fala de uma transferência fraudulenta e que como se fosse um alerta do banco. Então, e aí aquilo que a gente falou, né, a criação de uma conexão, né, esse e-mail é para te ajudar a resolver esse problema, para evitar uma fraude, ou seja, ele se coloca numa posição para ganhar sua confiança, para que você, então, faça o que ele quer que você faça. Esses aqui são clássicos, eu adoro esses aqui, da Cacau Show e da Copenhague, eles são muito frequentes na época de Natal e na época de Páscoa, onde eles aparecem oferecendo do nada para você, você ganhou uma cesta de chocolate, você ganhou um monte de brindes, então você precisa só preencher um cadastro ali para ele enviar para você, e faz até, né, que chocolate que você prefere. Então, acredito que alguns de vocês já tiveram essa oportunidade, se não, ainda vão ter. Esse é um clássico dos chocolates aí da Cacau Show, Copenhague, em termos de engenharia social, que, quando, na verdade, não tem nada ali, né, de brinde, não tem nada de nada. O objetivo é capturar seus dados ou instalar alguma coisa na sua máquina para capturar dados posteriores. Aqui também, uma outra coisa que mexe com a gente, principalmente quando a gente está desempregado, né? Eu sou gerente, ou está ganhando pouco, está insatisfeito no trabalho, sou gerente geral do Projeto Amazônia, estou contratando, né, gerente geral do Sebrae, gerente geral do Mercado Livre, até o texto é até parecido, né? E isso acontece aí todos os dias, né? A gente recebe essas informações. Eu já perdi as contas de quantos eu recebo disso todos os dias. Um outro aqui, clássico também, que são os de iPhone, né? Que ele disse que o iPhone foi encontrado, eu falei, mas eu não perdi iPhone. Né? Aí ele fala, deixa eu então, né, conectar lá para ver o que aconteceu lá na minha conta, e aí ele te oferece um link aí que, na verdade, é um link malicioso, né, que vai te levar a tomar decisão, a instalar alguma coisa na máquina ou a preencher algum formulário ali, colocar sua senha. No caso do iCloud aqui, o que eles querem é sua senha do iCloud para tomar posse, né, do seu equipamento, enfim, para conseguir fazer coisas no seu nome ali no contexto da Apple. Esse aqui também, esse é muito importante, muito interessante, porque esse aqui ele mexe muito profundamente com as pessoas, né, a questão familiar. É um e-mail que normalmente se recebe é uma extorsão, onde ele diz que teve acesso à conta da pessoa e ali a pessoa está... Ele flagrou a pessoa frequentando sites de pornografia e exige uma extorsão, né, para ser paga em bitcoins. Ele
bota no caso aqui R$ 2.000 convertido em Bitcoin, para que seja transferido para um determinado endereço, né, de uma chave Bitcoin, e dá um prazo, né? Você tem 48 horas para resolver isso, 2 dias, 1 dia, 3 dias, e ainda fala, né, coisas que você não deve fazer, né, você não deve chamar a polícia, não responder o e-mail, enfim, e também coisas que você não precisa se preocupar. Isso aqui, se a gente tivesse tempo, mostraria para vocês o tempo todo acontecendo na internet, pessoas do mundo inteiro caindo nesse tipo de extorsão, porque esse e-mail aqui é um padrão, traduzido com pequenas diferenças aí para vários países, e as pessoas transferindo recursos para evitar de ser exposto para a família em relação a, por exemplo, sites de pornografia. Aquele também muito antigo, mas que ainda mexe muito com a emoção das pessoas, né? Você está sendo traído, né? Mas eu não quero criar problema para você, então você vê você mesmo aí as fotos, e aí ele te manda, né, um link, tá sempre, né, aí um link para você clicar para ver as fotos da traição, e na verdade o que está por trás ali é um código malicioso. Esses aqui também são clássicos, né, do Boticário, e Natura também tem bastante, vem de várias formas, vem de WhatsApp, vem de SMS, vem, né, no WhatsApp também, onde ele está te oferecendo brindes, né? Perfume grátis, kits gratuitos. Quem não gosta, né, de ganhar um perfume grátis? Então, vou ver o que é, né? Vai que é verdade, né? E aí clica, né? E aí já fez o que o engenheiro social queria, que é mexer com a sua emoção, fazer você tomar uma decisão. Se tivesse escrito lá, isso aqui é um vírus, clique aqui, ninguém clicaria, né? Mas ele foi por outro caminho, né? Tentou ativar ali no seu cérebro um desejo de ganhar um presente, de ser recompensado por alguma coisa, e faz você clicar no link, que na verdade o que está por trás é clique aqui que tem um vírus para instalar na sua máquina. Também muito comum aí programas de resgate, né? Usar programas de resgate, então da Caixa, Banco do Brasil, Smiles, a mesma coisa, né? Olha, resgatar seus pontos, você tem 147 mil pontos, mas eu não viajei, deixa eu aproveitar, né? Então você vai lá, clica também e vai levar de presente aí um vírus ou, né, um malware no seu equipamento, no seu telefone, para ali capturar seus dados, né? Às vezes dados bancários, enfim, assumir o controle do seu equipamento. E de banco, né? E esses aqui são a última geração. Esse aqui tem um 0800 para você ligar, e você vai ligar, e lá ele vai atender e vai dizer a central de segurança da Caixa, e vai te tratar como se fosse, vai botar você para esperar um pouquinho lá na musiquinha. Enfim, é uma central, né, de atendimento, só que não é da Caixa, não é de um banco, é uma central de bandidos, né, que estão ali para te induzir a tomar uma atitude, a informar ali uma senha, a te mandar tentar, né, capturar uma conta sua aí e conseguir fazer isso ali numa conversa, onde ele vai pedir para você fazer. Então, esses aqui são os de última geração, estão bombando aí. E o que a gente pode falar a respeito disso, né? Infelizmente, no nosso país, a gente não tem nenhum tipo de colaboração das empresas. Por exemplo, as empresas de telecom, ao detectar esse tipo de fraude, ela não deveria, primeiro, não deveria vender um 0800 para qualquer CNPJ que chegasse lá, e segundo, ao perceber uma fraude, ele teria que ir lá e cancelar aquilo, bloquear e entregar relatórios para a polícia de quem foi que contratou aquilo. Só que isso não é feito. Aqui no Brasil, o que vale é o seguinte: eu estou ganhando, eu não quero saber, se não é problema meu, isso é problema da polícia. Então, isso é uma situação recorrente, vocês podem receber isso, eventualmente você vai receber, em vez do 0800, um número 4000, alguma coisa, que também é um número direcionado para uma central de atendimento de golpe, né? E isso é muito frequente, tem acontecido com cada vez mais frequência, e são telefones. Para vocês terem ideia, existe um telefone hoje usado em golpes, ele era, até pouco tempo atrás, telefone de uma central de atendimento de um banco. O que a operadora fez? Cedeu aquele número para uma outra pessoa que chegou lá com o dinheiro e pagou, e falou, beleza, pode levar. E aí a pessoa usa isso, alguns cartões antigos ainda tem aquele número ali atrás, dizendo, olha, o número é esse aqui. A pessoa olha no cartão, confere e fala, não, está certo, então é isso mesmo, está certo. E aí vai e é induzido aí por engenharia social a um golpe. Isso aqui também é assustador, né? A notificação de protesto. Ninguém gosta disso, né? Protesto, execução de dívida. E ele vai certinho com o seu nome,
né, ali um documento, e aí te dá ali um contato para você é, pagar com Pix, e nesse caso aqui, né, já te bota numa tela ali para você pagar com Pix. Você faz uma transferência sem pensar para alguém ali que vai capturar, né, seus dados ali, vai aplicar um golpe usando esse tipo de engenharia social. Isso aqui também é um clássico, né, delegacia de Polícia Federal, investigação de crime de informática. Ele vai ali induzir, né, por medo, por pressão, por algum daqueles aspectos que a gente viu ali, te fazer tomar decisões que você não tomaria se estivesse envolvido emocionalmente. Esses são os mais tristes, né, que eu acho, onde ele usa pessoas, usa crianças, né, usa a necessidade das pessoas para estabelecer empatia e aplicar golpe, né? Então, você clica ali, ele vai, né, fazer como se estivesse fazendo a doação e vai capturar a informação. Às vezes te dá até já o número do Pix, você já faz o Pix, você já faz a transferência, mas o que tem por trás são golpes. Esse aqui é um bastante interessante. A gente já está chegando no final dessas demonstrações aí, mas só para a gente olhar, né, a imaginação, né, desse cidadão aqui. Ele usou uma imagem do Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, e aí ele tem uma mensagem, né? Fala, eu decidi dar um retorno, né, para a minha comunidade, então todos os bitcoins que eu receber no meu endereço, eu vou devolver de volta dobrado, né? E eu vou fazer isso no máximo de 50 milhões de dólares. E aí ele põe uma chave, né, e fala, divirta-se. Então, assim, qualquer pessoa fala, bom, se eu botar um Bitcoin lá, eu vou receber 2. Então, às vezes, está vendo ali, né, como se fosse um cheque ali da conta do Twitter, do Jeff Bezos, né, você quer uma montagem, e ele vai e transfere em Bitcoin, sem pensar, fala, eu vou ganhar, né, tem limite ali, então deixa eu fazer isso aqui. Então, isso aqui é de 2020, né, durante a pandemia, então muita gente também caiu nesse tipo de golpe, tá, pessoal? É incrível, a gente fala assim, não, mas eu jamais cairia nisso. Não cairia nesse, mas cairia em outro. Cairia num da delegacia, num do protesto, num do chocolate, enfim, todos nós somos de alguma forma tocados, né? A gente é acessado no nosso cérebro por emoções como aquelas que a gente falou aqui, como a gente viu. E esse é o princípio da engenharia social. Provocar emoções e os instintos das pessoas e direcionar nossas ações, fazer normalmente com que a gente clique em alguma coisa ou passe alguma informação ou instale alguma coisa na máquina. Então, esse é o espírito da engenharia social, pessoal. Então, o que a gente precisa pensar, né? Qualquer coisa que esteja fora do padrão, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista organizacional, a gente tem que botar uma placa de pare, né? Clicar rápido, porque tem uma vantagem que vai acabar daqui a pouco, que é só hoje, que é só daqui a meia hora. Não entrem nesse tipo de argumentação, né? O que tem por trás disso, como um amigo meu costuma dizer, 90% das vezes é um golpe. Então, é bom a gente lembrar que não existe almoço grátis, não existe nada que ninguém vai dar para você uma cesta de chocolate da Copenhague do nada, né? Você fez compra na Copenhague recente, então deve ser por isso que eles estão me dando. Não, né? Não tem ninguém te dando nada. Na verdade, o que tem por trás ali vai mexer um pouco ali com o seu desejo, com a sua ambição, com a vontade de ganhar alguma coisa. Então, pessoal, qualquer coisa fora do padrão, né, na nossa vida, igual, é uma mensagem aqui de que teve uma transferência na minha conta, deixa eu ligar rápido. Não, 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 calma. Né, deixa eu ir lá, olhar a minha conta, né, pelo meu aplicativo e ver se tem, de fato, essa transferência lá. Né, ver se esse canal é usual, geralmente o banco fala comigo, meu gerente fala comigo por esse canal. Se sim, ainda assim não é motivo para ir lá e clicar, tá, pessoal? Não é motivo para ir lá e fazer uma ligação para um 0800 desse. Mas é o quê? Procurar mais pontos, né, até chegar pelo um caminho normal, aí sim, né? Está dizendo que tem um Pix na minha conta de R$ 9.000, que absurdo, eu não fiz isso. É golpe. Então, peraí, deixa eu fazer o contrário, deixa eu entrar na minha conta e verificar. Né? E às vezes, muitas vezes ele fala assim, precisa de você confirmar isso aqui. Não tem que confirmar, Pix não tem que confirmar. É só a gente voltar para a razão,
né, esfriar e não tomar nenhuma atitude, que a gente vai escapar da grande parte desses golpes, tá? Ninguém está imune, tá, pessoal? Isso pode acontecer comigo, com qualquer pessoa, mas a gente tem que se treinar, se preparar, saber lidar com esse tipo de coisa no dia a dia, porque eles são cada vez mais frequentes, né? Eles vão acontecer com mais intensidade a cada momento. E num lugar onde a gente não tem nenhum tipo de colaboração, por exemplo, de um provedor, né, que percebe ali um golpe acontecendo, né, de um serviço, como um serviço de mensagem que vê o golpe acontecendo, como um provedor de internet, de telefonia, e que vê golpes acontecendo na sua plataforma e não toma nenhuma ação, é ainda mais complicado. Então, a gente precisa cuidar de nós, cuidar da família, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, sempre tentando orientar nesse sentido. Não tome decisões com emoção. Não deixe que nenhum desses gatilhos, né, que a gente mostrou aqui, raiva, empatia, medo, que isso faça com que a gente tome decisões fora do padrão. Tá, pessoal? Então, a mensagem principal seria essa aí. Cabe a nós entendermos o que nos toca, o que mexe comigo. Medo de perder o emprego, né? A vontade de ter uma remuneração melhor, ou o desejo de ganhar um presente, né? O que mexe com a gente? Então, cabe a nós entendermos o que nos toca e trabalharmos mentalmente, internamente, para que as nossas decisões pessoais e profissionais não sejam afetadas negativamente. Então, é uma luta, né, diária, né, conosco, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, que são legítimos. Ninguém é racional o tempo todo, e não é para ser mesmo. Se é racional o tempo todo, tem algum problema, né, que precisa ser tratado também, mas a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio entre o nosso coração e o nosso cérebro e tomar decisões baseadas naquilo que, de fato, parece ser mais racional. Tá, pessoal? Como eu falei, ninguém está imune, não existe segurança de 100%, tudo pode acontecer, mas a gente tem que tentar evitar isso ao máximo, trabalhando nossa própria cabeça, né, nossa própria tomada de decisão para esse tipo de situação. Daí, no final, né, vocês podem voltar a perguntar aí um pouco mais sobre o que vocês quiserem, mas aqui a gente falar um pouquinho do home office agora, né, um pouco mais focado aí. Então, pensando no cenário de home office hoje, a pandemia de Covid-19 forçou a realidade do home office. Então, o home office era realidade para muito pouca gente, para pouquíssimas pessoas, e a pandemia fez com que isso virasse quase aí um padrão, né, dentro das empresas, estabelecer formas, né, de home office. Então, muitas organizações se lançaram ao trabalho remoto, ou seja, vamos ter que tocar o negócio com os recursos que estavam disponíveis, muitas vezes sem um nível de segurança adequado, ou seja, a gente só tem isso aqui, vamos fazer assim mesmo? Vamos fazer assim mesmo. E isso, né, fez com que muitas aberturas, muitas questões de segurança fossem levantadas em cima exatamente desse aspecto aí. Trabalhadores remotos, né, ou seja, quem está em home office, já são naturalmente vulneráveis a riscos de segurança de dados. Né? Você está fora do seu ambiente, né? Você está precisando de um canal de comunicação, você está conectado numa rede Wi-Fi externa. Enfim, tem muitas coisas ali no próprio contexto, dentro do trabalho remoto, que já são consideradas vulnerabilidades. E aí a gente tem ali um conflito, né, entre liberdade e flexibilidade, que são os benefícios do home office, e os riscos de segurança, que são as questões problema aí do trabalho remoto, né, do home office. Então, nesse contexto aí, a gente deve destacar o quê? Golpes usando engenharia social, né, porque você usa ali, eventualmente, a mesma máquina para tudo, né? Você usa uma máquina para conectar no serviço, a mesma máquina para ir na rede social, e isso pode ser percebido, né, pelas pessoas, e ela pode tentar usar esse canal ali para tentar fazer você clicar em uma coisa e te dar um acesso à máquina que dá acesso às informações do seu trabalho. O Wi-Fi não seguro, então às vezes a gente conecta no Wi-Fi com a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né, ou o mesmo nome lá, né, nome da pessoa, então, ou com configurações de segurança muito ruins, né, o Wi-Fi que vem para a gente, que chega para a gente da operadora que a gente conecta lá, ele está muito ruim, ele está todo cheio de brechas, né, pela funcionalidade, então ele não está bem configurado, né, e também os próprios computadores pessoais. Então, quando eu uso o meu computador para fazer serviço da empresa, isso eu já abro ali, né, uma questão de risco e de segurança para o trabalho, né, que é feito ali naquele computador também pessoal. Então, a gente tem ali
uma situação não desejada. Essa necessidade, né, que veio com a pandemia e com essa urgência de colocar esse trabalho para funcionar também, como benefício, a gente não pode falar só que trouxe riscos, né, ela acelerou o amadurecimento de políticas, tecnologias e configurações. Então, as empresas mais preocupadas, né, mais voltadas ali a essas necessidades, elas trabalharam para amadurecer políticas, melhorar suas tecnologias, melhorar suas configurações e, de fato, dar um trabalho remoto de melhor qualidade para as pessoas. Do ponto de vista da organização, boas práticas são principalmente aquelas elencadas na ISO 27001, né, que fala da definição de uma política de segurança com medidas que definam o controle sobre o home office, definição clara das informações que podem ser acessadas remotamente. Pode acessar tudo da empresa? Não, o que pode acessar? Então, isso precisa ser definido. A definição dos acessos que cada colaborador pode ter de forma remota, conforme a posição que ele ocupa na organização, conforme a atividade que ele desempenha, e também, né, trabalhar com criptografia das pastas com troca de senha periódica, ou seja, trabalhar com dados criptografados no armazenamento da própria empresa, que a gente vai falar também aqui como boa prática. Então, mais boas práticas para a organização são políticas para o home office moldadas à realidade de segurança da empresa, né? Assim, ou seja, criar políticas que estejam alinhadas com a realidade da empresa. Não adianta criar políticas que não vão ser seguidas, que não são execuíveis. Então, as políticas precisam estar encaixadas aí com a realidade de segurança da empresa. Se uma realidade de segurança ela é baixa, a empresa tem que começar com políticas básicas. Não adianta querer o máximo nível de segurança se a empresa não tem como oferecer esses recursos. Então, muita gente copia uma política de segurança da internet, coloca, fala, isso aqui que é a política da empresa. E não vai funcionar. Não tem como funcionar. Por isso que esse primeiro tópico aqui fala de políticas de home office moldadas à realidade. Então, outras coisas mais básicas, limites de tempo para a sessão. Então, o cara conectou lá, ficou mais de 8 horas, mais de não sei quantas horas, né? Precisa haver um equilíbrio também. A sessão vai cair, ele vai precisar se conectar novamente, porque senão ele larga lá no fim de semana inteiro conectado na empresa, alguém por acaso conseguiu acesso àquele equipamento e vai acessar porque tem uma sessão aberta com a empresa. Né? Controles corporativos sobre o armazenamento de dados. Então não dá, pessoal, para a empresa ter, para guardar seus dados de trabalho no seu Drive do Google, na sua nuvem. A empresa tem que ter o controle desse armazenamento de dados aí de uma forma contratada, não é usar uma conta gratuita, mas uma conta de armazenamento de dados onde tem um nível de acordo de serviço para você cobrar da empresa em caso de, por exemplo, vazamento desses dados. Treinamento e conscientização dos colaboradores sobre a importância da segurança, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje, né, nessa semana, nesse mês, entender a importância da segurança e também de seguir as definições da empresa para o home office. Então, o funcionário, se ele não quer problema, ele tem que seguir à risca as determinações da empresa, porque ele vai sempre poder dizer, não, eu fiz o que a empresa determinou. E quando ele resolve achar um caminho mais fácil, alguma coisa pode dar errado. E se deu errado e ele não seguiu a determinação da empresa, aí isso pode ter algum problema. Do ponto de vista de usuário, né, a gente que está na ponta trabalhando remotamente, a gente tem que pensar nas configurações seguras para o nosso Wi-Fi, ou seja, tentar entender, né, como configurar aquele roteador que a gente tem em casa ali de uma forma melhor, com uma senha segura. O que dá para fazer? Sempre que possível, usar a autenticação multifator, MFA ou 2FA, né, duplo fator de autenticação, de forma que a gente não fique só naquela senha que pode de alguma forma vazar. Trabalhar com senhas fortes, e a gente pode pensar, mas senha forte é tão chato, porque eu não vou guardar, eu vou ter que anotar no papel. Não precisa. Então, assim, só para a gente, né, de uma forma descontraída, para a gente pensar como que seria uma técnica de uma boa construção de uma senha forte. Então, a gente já sabe que tem que ser grande, já sabe que é bom ter números, letras e tudo. E se eu pegar um verso de um poema que eu gosto, ou de uma música que eu gosto, e adaptar aquilo ali, trocar as vogais por números e os espaços por símbolos especiais, será que fica tão difícil assim da gente fazer uma senha forte? Não fica, tá? E eu desafio vocês a tentar isso. Né? Pega uma música, um verso de uma música lá que você gosta, né? Faz umas adaptações ali para incluir letras, números, e você vai ver que você criou uma senha forte, né? O sistema vai aprovar essa senha, e só você vai lembrar, e vai lembrar fácil, porque é a música que você gosta, né? Então ela vai estar ali, um poema, um texto,
alguma frase, né, ou célebre que você gosta, enfim, coisas que você já estão na sua memória, não precisa de guardar aquela senha cabeluda, né, que a gente briga tanto com o sistema que quer fazer a gente trocar a senha. Outra questão, usar criptografia, software anti-malware, não compartilhar computadores de trabalho. Então, a empresa te deu um computador de trabalho, não compartilha para coisas pessoais em casa, tá? Porque isso também é uma porta aberta para riscos de segurança. Cuidar da segurança física dos equipamentos. Não pode ficar de qualquer jeito jogado em casa, onde todo mundo mexe, onde chega visita e vai poder acessar, olhar aquilo ali, né? A webcam também tem uma coberturazinha removível ali, se não tem nada, bota uma fita crepe, e aí quando for usar, tira, e depois coloca de novo, para evitar, por exemplo, que num caso de indevido, de um acesso indevido à sua webcam, que só a vida privada seja explorada ali. Rigor no cumprimento das políticas, então, do lado agora do servidor, né, a gente precisa, do empregado, a gente precisa cumprir as políticas, por mais chatas que elas sejam, por mais difíceis que elas sejam. E também usar um armazenamento em nuvem padronizado pela organização. Deixa eu fazer aqui rapidamente, vou guardar no meu Drive e depois eu passo para a empresa. Evitem isso, tá? Isso também é fonte de risco. E aí a gente fecha essa parte do home office, depois vocês podem perguntar algumas coisas. Como vocês estão vendo, eu estou correndo bastante, porque é muita informação e o tempo é escasso. A gente já estourou o tempo que a gente foi dado aqui, mas ainda tenho coisas para falar de dados pessoais. Eu foquei em mais recomendações, coisas mais importantes. Acredito que não vai ser difícil, a gente não vai inviabilizar aí as perguntas depois, tá, pessoal? Então, a gente vai falar rapidamente de dados pessoais. Então, um mito que a gente alimenta, né, na nossa vida, ainda voltando naquelas questões dos dados pessoais ali, é que meus dados não têm valor, né? Para quem vai querer meus dados? Né? E eu não tenho nada para esconder. Então, minha vida na rede social ela é pública mesmo. Eu falo o que eu estou comendo, onde meu filho estuda. Eu gosto disso, né? Não tem nada para esconder. Isso é um mito, tá, pessoal? Porque a realidade diz o seguinte, que os dados pessoais são valiosos e eles podem ser usados em golpes, fraudes, compras indevidas, contratos indevidos, empréstimos bancários, falsificações, entre outras coisas. Então, dados pessoais, hoje, eles têm preço na internet. Então, pessoas compram e vendem seus dados, né? Quanto mais dados de boa qualidade, mais caros eles são, né? Porque eles vão ser usados para coisas desse tipo, para golpes, contratos, coisas que são ilícitos aí, que você vai se envolver, né, sem perceber. Nós não temos muito onde correr, né? Nossos dados pessoais estão em todo lugar. Então, essa tela aí é só de coisas de internet, onde nossos dados estão, e com isso, né, a gente não tem muita... então eu vou sair de tudo, como é que eu faço? Né? Eu vou parar de viver na vida digital? Não, não é isso que a gente fala. A gente quer passar para vocês algumas dicas de cuidado. Então, só a título de exemplo, né, se alguém não sabe disso, se você for lá no Google e pesquisar pela sua histórico de localização, ele vai te dar todos os locais onde você esteve nos últimos não sei quantos anos, tá? Porque o seu GPS do seu celular, ele está o tempo todo ali pegando informação e alimentando essa base aqui, que é um histórico de localização, ou seja, onde você esteve durante todos os anos. Esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo aí, ó, é onde essa pessoa que está aí passou, né? E aí você pode pegar aqui em cima, né, pela linha do tempo, saber onde estava exatamente no dia. Você pode olhar e saber o trajeto, né? Onde foi que essa pessoa passou, né? O caminho que foi feito, aonde ela foi, fotos do lugar onde ela esteve, né? Se estava dirigindo, se estava a pé, enfim, tudo isso o tempo todo gravado. Além disso, nós gostamos de ir no Facebook, no Instagram e colocar nossa bio lá, encher de coisas, né? Tudo que a gente tem, trabalho, educação, locais onde morou, informações básicas, a gente oferece de graça para as redes, né? Então, isso também a gente tem que pensar nisso aí. Então, é muito cômodo, é muito legal, mas comodidade tem seu preço e segurança também tem preço. Tá? É isso que a gente vai tentar balancear com vocês aqui. Nós somos irremediavelmente dependentes de tecnologia. Então, a gente precisa, se a gente quer um pouco de segurança e proteção para os nossos dados pessoais, a gente precisa incorporar cuidados à nossa rotina de uso desses dados. Pensando em senhas, que aí é um caso clássico, né? E quando a gente fala em cuidado com esses dados, é onde eu vou armazenar isso? Vou colocar todas as minhas informações lá? Né? Então, a gente precisa
pensar um pouco sobre isso. A gente não vai ter tempo, mas a gente vai falar principalmente da segurança das senhas. Então, sempre que disponível, habilita o uso do multifator de autenticação. Então, hoje, praticamente todas as plataformas aí já têm isso disponível. Ah, é chato, mas é muito melhor do que deixar sua senha lá e ficar exposto a um roubo da sua conta e uso indevido disso daí, para pedir dinheiro, para aplicar golpe usando o seu nome. Então, na composição das senhas também, pessoal, não usem dados pessoais, de familiares, do cachorrinho, dados sociais ali, né? Propriedades que você tem, de carro que você tem, documentos seus, datas, enfim, evitem usar essas coisas. E aí vale aquela receita que a gente deu lá, né, de usar versos, usar coisas que são aí fáceis de guardarmos e que não tem vínculo com essas coisas aí que a gente colocou. Evitar de fazer o reuso, né? A gente faz rodízio de senha, né? Então, senha 01, senha 02 mês que vem, senha 03. Evitem de fazer isso. Também evitem de usar a mesma senha que você usa ali para o banco, você vai usar numa rede social vulnerável, né? Porque a hora que a sua senha vulnerável for roubada lá na rede social, ela vai ser testada no banco. E se é a mesma senha, você vai ter problema. Dica aí para quem tem problema com senha, a pessoa é tanta senha que eu não sei como é que eu vou guardar isso, né? Então, os gerenciadores, existem aplicativos, alguns são gratuitos, outros são pagos e não são caros, para você gerenciar essas senhas, né, de uma forma ali mais segura. E aí, o contraponto disso, né, que a gente fala para usar gerenciadores, é não usar rascunhos de e-mail, arquivo de nuvem, arquivo do computador para ser a sua tabelinha de senha, porque isso, a hora que sair, a hora que vazar, né, você entrega tudo ali. Para acessos mais sensíveis, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Bancos, e-mail, nuvem, escolher senhas mais complexas. E aí, se você está usando um gerador, você pode, né, caprichar. E tomar muito cuidado com sites de compra, né? Apareceu um equipamento fotográfico aqui pela metade do preço, o site é esse aqui, tem que fazer um cadastro. Cuidado, tá, pessoal? Eu dei exemplo de equipamento, mas pode ser qualquer coisa. Coisas muito baratas, né, na internet, de sites que a gente não viu, por mais bonitinho que seja, a gente precisa ter cuidado com isso. Tá? Já estou caminhando para o final aqui, tá? Tá, Henrique? Só mesmo para finalizar. Compra com um clique. Fica à vontade. Compra com um clique. Tem site que a gente vai lá, cadastra tudo aqui para você comprar com um clique. Isso também precisa de nossa atenção. Sites que pedem armazenamento dos nossos cartões. Cuidado com isso, né? Shopee recentemente teve um vazamento grande de dados e dados de cartões de muitas pessoas estavam lá. Então, conheço pessoas que compras foram feitas, né, com esses dados que estavam na base de dados da Shopee que vazou aí num ataque recente. Já finalizando, outras recomendações, manter sistemas operacionais e aplicações sempre atualizados, utilizar aplicativos de segurança também no celular, então antivírus, malware, verificação de risco da privacidade, proteção contra, né, links maliciosos. Então, tem produtos voltados para isso, né? Tem produto gratuito, tem produto que cobra. O gratuito, normalmente, ele vai te encher de propaganda, mas se é a nossa opção, usa esse mesmo, mas melhor do que não usar. Não clicar, pessoal, isso aqui sempre a gente fala muito, né? Não clicar em link que você recebeu por SMS ou por outras mensagens. Não clica, né? Simplesmente não clica, porque ali o que tem por trás a gente não sabe. Instalar aplicativos de fontes confiáveis, ou seja, das lojas, dos fabricantes, aplicativos que chegam, né, fora o canal oficial, eles devem ser suspeitos. E não dar permissão para aplicativo sem verificar a origem dessa solicitação, né? Então, por exemplo, recentemente tinha um aplicativo desse de fazer figurinha para WhatsApp e para Telegram, e na verdade ele pegava, você dava acesso para as suas imagens ali para ele fazer as figurinhas, e ele pegava todas as suas imagens de documentos que ele encontrava, né, tinha uma inteligênciazinha ali, e enviava para um terceiro fora do ambiente. Então, ali tinha número de contas, dados, CPF, muitas informações de documentos que estavam nas suas fotos. Então, isso a gente precisa ter esse cuidado também. Tentar, pessoal, usar aparelhos, né, computadores, celulares diferentes para a vida pessoal e para assuntos sensíveis do trabalho. Então, quem trabalha com coisas sensíveis aí no emprego deve pensar nisso, em ter um segundo celular só para essas coisas aí. Evitar rascunhos, né, como a gente já falou, né, e também evitar usar serviços de Wi-Fi públicos, né, muito cuidado com isso. Se for preciso usar Wi-Fi público, usa VPN. Também existem VPNs gratuitas, VPNs pagas aí,
né, que você pode incorporar à sua rotina de segurança para se proteger. Habilitar funções de encontrar o dispositivo. Então, hoje, qualquer celular ele tem essa função, né, de tentar encontrar quando ele é roubado, quando ele é furtado, tentar fazer o rastreamento. Habilitar a remoção remota, né, se ele foi apagado, você conseguir acessar para apagar aqueles dados que estão ali. Ter o hábito de ativar esses alertas e monitorar as atividades da conta, realizar backup dos dados e ativar recursos de segurança e privacidade dos sistemas e aplicativos. Pessoal, tem muito recurso de segurança no WhatsApp, no Telegram, e a gente ignora, né? E aí, para quem quer ver um pouco mais sobre isso, tem um guiazinho que a gente fez em 2019, ele foi feito principalmente na época para atender os juízes que estavam desesperados aí com vazamento de Telegram, né? Na época aí, né, da Vaza Jato, e esse e foi feito, a gente fez uma palestra, até nesse YouTube que a gente falou, para vocês, e aí, nesse link que está embaixo, eu vou ver se eu consigo colocar no chat, ver se eu tenho autorização aqui para colocar no chat. Deixa eu ver aqui. Para quem quiser, né, poder baixar gratuitamente esse guiazinho que está aí na tela, onde a gente dá um passo a passo para você melhorar a segurança digital do seu aparelho celular, dos seus aplicativos de mensagem. Tá, pessoal? Então, a carinha do guia, esse aí, ele tem uma versão impressa também, mas eu acho que não sei se está esgotado, mas digital você consegue pegar lá. E aí, finalmente, né, e peço desculpas aí pelo atraso, ao Henrique, ao Arquimedes também aí, mas estou aberto para perguntas. Se vocês quiserem perguntar aí nesse tempo que ainda resta, podem ficar à vontade. Evandro, cara, a palestra foi excelente. Obrigado pela participação. Deixa eu ver se a gente tem perguntas aqui no chat também. O Robson fez um comentário a respeito dos dados ali, onde esses dados vazados acabaram virando um comércio, virando mais lucrativo para as empresas de proteção de CPF e tudo mais. E realmente é algo que acontece frequentemente. Eu acho que se tiver alguma pessoa que está participando aqui que nunca recebeu uma daquelas mensagens de phishing ou e-mails que a gente tem aqui, é algo que realmente pode ser É uma raro, né? exceção à parte. É raro, né? É muito raro. Queria complementar, tá, Evandro, acompanhando na campanha de segurança da informação, a TIC ela lançou também para os nossos colaboradores uma Safe Zone, que é uma gamificação que a gente tem aqui dentro da Intelbras, com premiação inclusive, onde essa gamificação ensina e traz informações de segurança eletrônica para que as pessoas consigam ali entender um pouco mais dessas necessidades. E você falou algo que é muito, às vezes o pessoal fica um pouco fica reticente ou fica chateado porque a cada tantos dias a gente tem que trocar a senha. Então a gente tem uma política de segurança aqui, onde a cada 90 dias a gente tem que trocar a senha, é uma senha de 14 dígitos. Aí o pessoal sempre vai lá e reclama, poxa, mas eu tenho que fazer uma nova senha, 14 dígitos e tudo mais. Mas sua dica foi muito importante. Usar uma música, usar uma passagem, usar um texto que a gente sempre tem na cabeça ali, um que a gente tem sempre disponível para a gente estar utilizando, que é sempre no nosso usual do dia a dia, é uma dica excelente para criar uma senha forte, né, que a gente chama, que traz ali oportunidades de trazer mais segurança também. Muito legal mesmo. Acho que a gente não tem perguntas, não temos mãos levantadas aqui. Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma coisa no chat também. Giliard e Augusto agradeceram aqui a presença também. E já agradeço de antemão, então, a participação de todos. E lembrando, né, você falou da VPN. O Augusto quer complementar, por favor, Augusto. Bom dia, Evandro. De tudo isso que você falou, né, veio agregar para a gente aqui da Intelbras, tudo. Mas nós, como cidadão, onde que a gente recebe toda essa enxurrada de phishing, de ataque?
que você aconselha assim, para fazer uma denúncia, para facilitar tanto o trabalho da investigativo da polícia, para minimizar tudo isso aí e repudiar, né? Porque hoje em dia está fácil, né? Eles mandam e não acontece nada. Então, assim, qual a orientação você dá para nós, assim, como cidadão comum, qual o melhor meio de denúncia disso aí? Se a gente não caiu, se você olhou, viu, Augusto, e bateu o olho, falou, isso aqui, o professor falou lá naquele dia, isso aqui é um golpe. Então, é bloquear imediatamente e se na plataforma tiver a oportunidade de denunciar, já faz ali. Então, esse é o caminho mais rápido, mais, vamos dizer assim, mais concreto que a gente tem para que aquilo possa sair do ar, porque um número de denúncias em relacionado ao tipo de mensagem, ele faz com que a plataforma obrigatoriamente tenha que tratar aquilo ali, né? Então, esse é o primeiro caso. Se a gente caiu no golpe, aí vai dar mais trabalho, né? Eu estou simplificando a questão da denúncia ali do bloqueio, porque são as coisas que a gente pode fazer no dia a dia, porque se eu for pegar cada uma das 30, 40 que eu recebo por dia e for tentar, eu vou atrás desse cara, eu vou pegar ele, né? Então, a gente não faz mais nada. Então, do ponto de vista daquilo que você já viu que é golpe, usa o recurso ali do SMS ou do WhatsApp para denunciar, para bloquear, para que você não continue recebendo aquilo. Se você já caiu, puxa vida, cliquei, né? E aí o cara pegou meus dados e tudo, preencheu o formulário lá. Então, é ideal a gente preservar aquele equipamento, se for o computador, se foi o celular, e fazer um registro, né, um boletim de ocorrência numa delegacia de preferência especializada, mais próxima que tiver, às vezes essa delegacia até digital, fazer a denúncia e tentar preservar essas informações, aquele link, as informações que você colocou lá, né, e os canais que foram usados, toda a informação que tiver, tentar preservar isso, porque isso vai ajudar na investigação. Então, se já caiu, essa é a dica mais importante que a gente tem que fazer. Aí alguém fala assim, cara, mas isso não dá em nada, a polícia não faz nada. Aí eu vou discordar, né? Assim, na verdade, a polícia não faz nada individualmente, mas esses volumes estão chegando e as investigações são direcionadas para praticamente todos os tipos de denúncia. Que não dá para fazer uma por uma de formiguinha, mas normalmente vocês podem ter certeza. Vocês vão ver notícias aí dizendo assim, olha, a polícia derrubou uma quadrilha que aplicava golpes, né, desse tipo. Aí você fala, pô, um amigo meu caiu nisso daí. Então, em geral, né, elas são agrupadas, as investigações seguem, toda a informação que chega ela é usada, né, como informação para alimentar a investigação, mas é feito o trabalho. Mas demora, né? Aí não tem nem discussão, demora mesmo, porque não é uma coisa. A gente não tem, né? Não é Big Brother que a gente vê tudo que acontece no mundo inteiro o tempo todo. Então precisa de um trabalho mesmo, e esse todo trabalho demanda ali né, uma certeza, também não dá para chegar e meter o pé na porta das pessoas e dizer, aqui tem um bandido que mora aqui, né? A gente tem que ter todas as garantias do cidadão também. Então é difícil, tá, pessoal? Mas se você não denunciar, se você não fizer nada, se você aceitar o prejuízo e não fizer nada, a gente não tem como adivinhar também o que está acontecendo, né? Então a gente não tem como verificar isso. Aí a Pâmela está dando até um depoimento importante aí, né? Já aconteceu com meu pai, ele fez BO e depois a polícia ligou sim para a audiência, apresentação de provas. Olha aí, ó. Então, obrigado, viu, Pâmela? Você está não deixando o professor passar de mentiroso aqui, né? Então, é isso, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Não é do jeito que a gente quer. O que a gente gostaria? Que a polícia botasse a gente no carro e falasse, vamos lá prender esse cara agora, né? Isso é todo mundo gostaria. Mas não é assim que funciona, né? A gente tem todo um processo de ser respeitado, né? A realização de provas são todas coisas, às vezes, pode demorar. E também pode não dar em nada, tá, pessoal? Você fala assim, mas eu tenho um amigo que ele ficou no prejuízo e não aconteceu nada. Sim, pode acontecer, né? Mas não é falta de tentar, e principalmente, né, se as pessoas fizerem isso que a gente pede, né? Vai lá, tenta preservar, não vai lá, botaram um vírus na minha máquina, eu fui lá e formatei a máquina. É a melhor solução? Não é. Você acabou de destruir muitas evidências que estavam ali, muitos vestígios importantes para identificar o que aconteceu. Mas eu só tenho essa máquina, eu preciso trabalhar. Beleza, então vai lá, formata e tudo, mas você tenta preservar alguma coisa antes, o que dá para fazer, né? Para evitar, para ter mais coisas para ajudar na investigação. Tá?
O Douglas também agradecendo, o Augusto, o Obrigado, pessoal obrigado. agradecendo. Eu agradeço a oportunidade, viu? Acho que tem alguém com a mão levantada ainda. Maciel. Marcial. Então, só para complementar, né, na verdade é muito importante isso que o Arquimedes comentou sobre o ambiente fora a Intelbras, né? Mas só para, aproveitando a deixa, né? Internamente a gente também tem uma equipe que pode auxiliar, né? No caso de uma possível fraude interna, em um e-mail suspeito, a gente consegue atender, né? Mas especificamente via chamada, a gente tem uma ferramenta de chamada, onde a gente tem lá um item sobre segurança e informação, mas a gente também tem uma equipe aqui dentro da TI que também a gente sempre está disponível para esse tipo de situação, né? Então, por favor, o colaborador interno também consegue fazer a denúncia ali via phishing. Isso aqui é um phishing e tal, consegue ali na aba de segurança dentro do Outlook e fazer a denúncia. Como também a gente pode auxiliar e ajudar, né? No caso também, se for necessário internamente, né? Então, tanto a gente fora, né? A gente tem essas possibilidades aí com auxílio também da polícia, mas internamente a gente também, dependendo da situação, a gente tem que atuar de outras formas também, né? Então, hoje a gente tem a área de segurança e informação e também a gente tem a ferramenta que a gente pode auxiliar via chamado também e a gente consegue auxiliar aí da melhor forma possível. Perfeito, Marcel. Então, você tem uma estrutura, né, que pode ajudar tanto no Exato. aspecto da empresa quanto do pessoal também. Então, é mais um apoio que vocês têm aí. Contem com a segurança do time Intelbras. O Diego fez uma pergunta aqui muito interessante. Ele está dizendo o seguinte: salvar senhas na conta do navegador serve como gerenciador de senhas seguros? Não, 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 por favor, não, né? Não usa gerenciador do navegador, porque ele está lá e está, de uma certa forma, muito inseguro, né? Um ataque, alguém que conseguir acesso ao seu equipamento, ele tem como tirar isso, tá, pessoal? A gente está falando porque esse é o meu trabalho. Uma das coisas que eu faço é ir no navegador para buscar as senhas de acesso de quem estava usando o equipamento que a gente aprendeu, tá? Então, só, viu, Diego, não usa. Quando ele te der a pergunta lá, salvar sim, não e nunca. Nunca é a opção certa. Das três aí, marca nunca e usa o gerenciador. Tem aplicativos aí gratuitos que fazem isso, gerenciador de senha. Tem uns que estão baratinhos, tem um que entra em promoção, às vezes sai por R$ 1. Enfim, procura, tem vários tipos aí, tá, que vão ajudar. Diego, respondi a sua pergunta? Foi bem esclarecedor. E olha que eu também sou um usuário do gerenciador de senhas do navegador. Já vou fazer uma ação aqui para tirar todas as minhas senhas. São muitos aplicativos, muitas aplicações, que facilita, mas às vezes não é uma boa prática, como o senhor disse, né? E realmente, se existem aplicações mais confiáveis, eu vou começar a correr atrás delas também. Do ponto de vista funcional, é bom, né? É legal que já entra, já, né? Não tem, mas do ponto de vista de deixar ali aquilo ficar de fato guardado ali, é bem ruim, tá? Porque, como eu falei para vocês, uma das coisas que a gente faz quando eu apreendo uma máquina é ir lá nessa área para buscar todas as contas e senhas que tem ali, que isso vai me ajudar no trabalho que eu tenho de fazer de abrir as coisas que estão pendentes ali de resolver. Então, do ponto de vista de segurança pessoal, não usem. Aí alguém pode perguntar, mas e aquele navegador ali anônimo, é bom? É bom, mas também nem tudo, né? Assim, ele é muito melhor do que o navegador padrão normal, do ponto de vista de privacidade, mas também não deve ser, então eu vou usar aquilo ali para fazer coisa errada. Não faz, porque também deixa vestígio, tá? Então, assim, procurem, pessoal, tomar posse dos dados pessoais de vocês, para evitar que isso fique aí armazenado em lugares, né, que possam colocar vocês em exposição. Tá bom? Então, tudo certo. A gente até se alongou mais do que o nosso horário, mas eu agradeço de antemão. Tá, ó, tem que vir, né? Legal. É, Ó, o Hexa tem que vir. O pessoal está agradecendo aqui muito a participação do senhor, professor. Ah, a gente teve ali uma hora ali de uma palestra incrível sobre segurança da informação, home office e também engenharia social. Agradeço de antemão a participação do professor Evandro.
E, professor, quiser deixar uma última mensagem aí para a galera, fica à vontade e a gente já finaliza a nossa palestra. Ok, eu que agradeço muito aí a oportunidade. Contem comigo sempre. Podemos marcar aí outras coisas, uns bate-papos, pegar um tema mais específico, um dia aí para falar especificamente de alguma coisa, marca um bate-papozinho, né, um formato um pouco diferente. Palestra também. Eu senti muito assim, porque é muita coisa para pouco tempo, né? A gente quer falar e acaba tendo que correr um pouco. Mas a minha palavra final é muito obrigado, né, à Intelbras pela oportunidade, pela confiança, né, depositada na gente para trazer aí uma palestra para um público tão selecionado, tão especial, e que é a empresa de vocês. Tem aí embaixo novo, né, o canalzinho lá. Quem quiser, ficar à vontade lá para olhar, tem muito material lá. Eu gosto muito de falar também de desinformação, fake news. Então, tem muita coisa bacana lá, deepfake, né, que a gente tem feito aí no longo do tempo. Tem várias entrevistas também aí para programas de TV. Então, fiquem à vontade para usar lá, né? Não sou youtuber, já falei, né? Não tem interação, mas está lá. Quem quiser usufruir do conteúdo pode ficar à vontade. O Marcel fez uma pergunta também bem interessante aqui. Aprovação de cookies são seguras? Hoje todo site tem. Antigamente ele empurrava a goela abaixo o cookie e problema seu. Aí veio a LGPD, vieram outras legislações que obrigaram, tem que autorizar esse tipo de coisa. Por quê? O cookie é invasivo, o que ele vai, de fato, rastrear suas atividades, pegar seus hábitos e vai mandar isso para uma base. Na essência, então, você para mim, o cookie é seguro? Não, né? Cookie é ruim, porque ele está te rastreando, ele está invadindo sua privacidade. Tem jeito de trabalhar sem cookie na internet? Não, não tem jeito. Então, você tem que aceitar, e aí aquele negócio de escolher para aceitar só esse, isso é tudo balela. No final, se você clicou lá, aceita ou não aceita, se não aceita, os sites sérios vão tirar você de lá, né? Então, você não vai acessar. Os outros sites, você clicando em um ou clicando no outro, não importa, ele está instalando o rastreador ali e vai rastrear suas atividades. Então, qual é a melhor receita para quem não quer ser rastreado por cookie? Usa um navegador que vai, assim que terminar a sessão, limpar tudo. Ele vai limpar ali aquelas abas anônimas, algumas você pode configurar para isso. O próprio navegador Tor também, ele é mais lento, mas ele não deixa esse tipo de mecanismo ali de rastreamento prevalecer na sua máquina. Então, cookie é seguro? Não, cookie é rastreamento da sua privacidade. Tem jeito de trabalhar na internet sem ele? Não. Então, a gente tem que saber disso e se quer evitar, né, usa ali o navegador que vai fazer essa limpeza para você, tá bom? Ok, então, professor, muito obrigado novamente. Agradeço a todos a presença nessa nossa live sobre segurança eletrônica. Desculpa, sobre segurança da informação, tá, pessoal? E lembrem-se da nossa gamificação para vocês participarem, coloquei aqui no chat também, para vocês participarem, tem premiação. Então, a Safe Zone está ali aberta para os colaboradores da Intelbras, para que vocês conheçam um pouco mais da segurança da informação e apliquem junto no seu dia a dia do home office, do dia de trabalho, da onde for mais necessário também. Professor Evandro, agradeço novamente mais uma vez. Obrigado para todos e até a próxima vez. Tchau, tchau. Eu que agradeço, Henrique. Tudo de bom para todo mundo aí, para o time Intelbras. Um grande abraço. Contem comigo sempre que precisar. Valeu.